Palmeiras se mantém na liderança do ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo OL, e agora vê outro vice-líder encostar, o São Paulo. Time de Abel Ferreira empatou um de seus 2 jogos desde 2-1, enquanto o tricolor venceu seus 2 compromissos. O São Paulo ultrapassou o Flamengo, que também tropeçou na semana. A outra mudança no top 5 foi a inversão entre Botafogo e Atlético MG. O Atlético foi outro destaque positivo. O time paranaense até perdeu um de seus jogos, mas ultrapassou a dupla Grenal após derrotar o Atlético GO em Goiânia no domingo 7. Já Grêmio e Fluminense mandaram mal. Nenhum deles conseguiu vencer nos últimos dias. Ambos, aliás, seguem na zona de rebaixamento da tabela do Brasileirão. No ranking, os gaúchos ainda se salvam pela campanha no estadual. Aqui o L do Brasileirão asterisco Palmeiras empatou com o Grêmio e venceu o Bahia São Paulo mais 1. Venceu o Atlético e o Red Bull Bragantino Flamengo 1. Venceu o Atlético MG e empatou com o Cuiabá Botafogo mais 1. Venceu o Cuiabá e o Atlético MG 1. Perdeu para o Flamengo e para o Botafogo Cruzeiro. Perdeu para o Criciúma e venceu o Corinthians Bahia mais 1. Venceu o Juventude e perdeu para o Palmeiras Fortaleza mais 1. Perdeu para o Vasco e venceu o Fluminense 2. Empatou com o Inter e perdeu para o Fortaleza Atlético mais 2. Perdeu para o São Paulo e venceu o Atlético GO Inter 1. Empatou com o Fluminense e perdeu para o Vasco Grêmio 1. Empatou com o Palmeiras e perdeu para o Juventude Red Bull Bragantino. Venceu o Atlético GO e perdeu para o São Paulo Juventude mais 1. Perdeu para o Bahia e venceu o Grêmio Cuiabá 1. Perdeu para o Botafogo e empatou com o Flamengo Corinthians. Venceu o Vitória e perdeu para o Cruzeiro Vasco mais 1. Venceu o Fortaleza e o Inter Atlético GO 1. Perdeu para o Bragantino e para o Atlético Vitória mais 1. Perdeu para o Corinthians e venceu o Criciúma 1. Venceu o Cruzeiro e perdeu para o Vitória asterisco. Os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior. A sequência ao desempenho de cada clube no período atualizado. Entenda a classificação. A classificação do ranking do Brasileirão OL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios. O ranking traz o Palmeiras na liderança, com o São Paulo na cola. O Flamengo está em terceiro e o Botafogo empurrou o Atlético MG para baixo e entrou no G4. O novo lanterna é o Criciúma, que foi ultrapassado pelo Vitória. Atlético GO e Vasco completam o Z4 do ranking. O ranking OL do Brasileirão é dinâmico e será atualizado toda segunda-feira. Os times podem subir ou descer na tabela a cada semana, dependendo dos resultados em campo. Etéreos, o ranking considera todos os jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes. Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale mais que os 3 pontos nos estaduais ou regionais. O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.